Fala galera, boa noite, tudo bem? Mais uma segunda-feira, hoje nós vamos falar sobre aposentadoria, como planejar a sua aposentadoria. Um tema de extrema importância, relevância e que todo mundo deveria pensar um dia. Então fica aqui comigo, fica aqui no podcast, curte o vídeo, que a gente vai falar sobre esse assunto que todo mundo deveria saber. Vamos lá, nós estamos na 12ª aula, 12ª aula ao vivo. Na verdade não é ao vivo, estou fazendo aqui na segunda-feira gravado, mas vai subir hoje mesmo. E eu pensei nesse tema sobre aposentadoria, porque além de receber muitas dúvidas de clientes, de pessoas nas redes sociais querendo saber como planejar sua aposentadoria, qual é a melhor forma de fazer isso, quais são os investimentos e tal. E eu resolvi falar sobre esse tema. Aproveitar que nós estamos aí no início de 2020 e destrinchar um pouquinho esse tema. Então a gente vai falar sobre por que você deve se aposentar, por que você deve pensar nisso, quais são, como se planejar, como fazer isso, quais são os investimentos, enfim, dar um panorama geral sobre o assunto. E para começar, eu queria começar assim, fazendo algumas reflexões, né? Você gostaria de se aposentar mais cedo, né? Qual é a sua expectativa de aposentadoria? Quando você iniciou a sua vida profissional, quais eram as suas expectativas e o seu planejamento de aposentadoria, né? Claro que quando a gente é jovem, quanto mais jovem a gente é, mais novo, mais no início de carreira profissional, menos a gente pensa nesse assunto, porque parece uma coisa inatingível, uma coisa muito distante da nossa realidade. E o fato é que quanto mais cedo a gente começar, quanto mais consciência a gente tiver sobre este assunto, melhor é o nosso caminho, mais fácil é o nosso caminho, mais rápido a gente consegue atingir um nível ideal de aposentadoria que te garanta um futuro, enfim, de acordo com aquilo que você planejou e de acordo com aquilo que você deseja, né? E se construir uma, né, se o seu plano não for exatamente aposentadoria, mas eu quero ter uma reserva de capital que me garanta no longo prazo um futuro mais tranquilo. E quando eu digo futuro mais tranquilo, eu digo de você ter escolhas, você ter opções, inclusive de ter ou não que trabalhar, né? Que trabalhar seja uma escolha e não uma obrigação. Tudo isso a gente conquista com o poder da poupança, né? E isso pode te trazer benefícios que você nem imagina, como a liberdade financeira. Se você é jovem, se você está me escutando aqui, é jovem, está no início da sua carreira profissional, claro que você tem muitos desafios pela frente, você ainda não ganha aquilo que você tem potencial para ganhar, mas se você tiver essa consciência, né, se eu conseguir fazer você entender que pensar, eu não digo nem na aposentadoria para você, porque isso realmente é algo que está muito distante da sua realidade, mas se você pensar que com o custo de vida que você tem hoje, com o estilo de vida que você tem hoje, se você começar a se programar de uma maneira disciplinada, de uma maneira assídua, você tende a conquistar a sua independência financeira muito cedo, né? E a palavra é disciplina mesmo, porque nessa idade a gente quer viajar, a gente quer curtir, a gente quer conhecer, a gente quer experimentar, e isso não tem nada de errado nisso, desde que seja com planejamento, né? Quanto mais o tempo passa, maior fica o esforço, maior são as suas responsabilidades com família, com filhos, com dependentes. Às vezes você tem pais, mães dependentes, então o esforço de poupança é cada vez mais difícil. Então não é impossível, mas requer um esforço maior.
E quando eu digo esforço maior, é dinheiro mesmo, mais dinheiro mensal para você poder atingir a sua aposentadoria. E outra coisa, vamos fazer uma reflexão. Agora falando para você que já está aí no meio da sua carreira profissional ou que já passou da metade da sua carreira profissional, vale a pena a gente depender só do INSS como aposentadoria? Vale esse risco de ter a sua aposentadoria, de ter o futuro nas mãos do INSS, nas mãos do governo? Eu acredito que não. Eu acredito que não vale a pena. Então, é necessário que a gente tome controle da nossa vida financeira. E eu falo muito sobre isso, bato muito nessa tecla, né? Você pode perceber que em todos os meus podcasts eu tô falando sobre isso, de que tomar o controle da sua vida financeira vai te dar um poder que você só vai conhecer lá na frente, mas eu garanto que vale a pena, né? Então, ter autonomia, saber tomar as decisões corretas nos seus investimentos, conseguir entender a diferença entre vários tipos de investimentos, entender aquilo que é bom para você, né? Porque cada um é um indivíduo diferente, cada investimento faz sentido para um ou para outro. Então, esse autoentendimento em relação aos investimentos, em relação ao seu perfil, é muito importante para que a caminhada para a liberdade financeira seja mais fácil, seja mais tranquila e que ela, obviamente, seja atingida, né? Porque todo mundo quer liberdade financeira. Se você parar na rua para perguntar e explicar o conceito de liberdade financeira, eu não tenho dúvida que 100% das pessoas gostariam de ter liberdade financeira. E por que ninguém atinge? Porque não tem disciplina, porque não tem foco, porque pensa mais no imediato, no consumo imediato. Isso é uma cultura brasileira que é complicada de se reverter, mas a gente está aqui para isso, para acordar cada vez mais e mais pessoas. Inclusive, esse ano saiu uma pesquisa, não lembro agora de qual instituto de pesquisa, um instituto de pesquisa grande, perguntando qual era o maior desejo do brasileiro para 2020. E 83% das pessoas responderam que era guardar dinheiro, né? E a gente sabe que isso é só uma vontade, né? Guardar dinheiro todo mundo quer, todo mundo gostaria de guardar dinheiro, mas isso acaba não se concretizando ao longo do ano, né? Quando chegar no final do ano, as pessoas vão estar endividadas, vão usar o seu 13º para pagar dívidas, férias, enfim, o ciclo vai se repetindo, né? A minha intenção é que esse ciclo se repita cada vez menos, que as pessoas tenham cada vez mais consciência, que as pessoas deem cada vez mais valor ao presente, mas também pensem em si no futuro. Afinal de contas, né, como o assunto é aposentadoria, eu até falei isso, não lembro se foi no podcast passado ou em algum outro conteúdo que eu elaborei, de que a probabilidade de você estar vivo amanhã ela é altíssima, né? E amanhã ela é altíssima também, e depois. Então, a nossa expectativa de vida só aumenta, a nossa longevidade, a longevidade mundial só aumenta, então as chances são de que aos 65 anos, que é o limite, né, o teto de aposentadoria, o teto não, a idade mínima de aposentadoria aprovada na última reforma da Previdência, as chances são que você viva aí mais 30, 40 anos. Né? 30 anos não é mais difícil você encontrar pessoas com 90, 95 anos. Né? Então, você tem sim que pensar em você no futuro. Como será a sua vida no futuro? Que estilo de vida você vai querer ter? Que padrão de vida você vai querer ter? Então é importante sim a gente falar nesse assunto, tocar nesse assunto, para você que é jovem, para você que está na meia idade e até para você que está no final da sua carreira profissional, que de repente já está próximo da aposentadoria. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo de começar. Não importa, é melhor começar tarde do que não começar, né? Antes tarde do que nunca. E por que falar de aposentadoria? Por causa de tudo isso que eu já falei. Porque a probabilidade de você estar vivo no futuro é altíssima. Então você tem que preparar esse futuro, você tem que pavimentar a sua estrada
para o futuro. Não adianta você pensar exclusivamente no hoje, porque quanto mais o tempo passa, menor vai sendo a sua capacidade de produção, menor vai ser a sua capacidade de correr atrás de dinheiro, você vai querer mais tranquilidade, mais paz de espírito, curtir mais estilo de vida, e a gente tem que aproveitar a juventude, né, para poder pavimentar essa estrada em direção à liberdade financeira, em direção à aposentadoria. A aposentadoria é um projeto de longo prazo, né? A não ser que você esteja, como eu disse aqui agora há pouco, no final da sua carreira profissional e por alguma razão você não se planejou, paga o INSS, mas não se planejou de forma paralela para a sua aposentadoria. Como eu disse, nunca é tarde para começar, mas é claro que o seu caminho é muito mais complexo, é muito mais difícil, e a tendência é de que se você não começou até agora e não tem uma reserva financeira que comporte um estilo de vida igual ao que você tem hoje, a tendência é que seu estilo de vida diminua quando você se aposentar, ou que você tenha que continuar trabalhando depois dos seus 65 anos. E para que serve a aposentadoria? Na minha visão, a aposentadoria serve, neste caso específico, falando, né, neste contexto de investimentos, de fazer um montante que te garanta um futuro, eu acho que tem muito a ver com liberdade, com tranquilidade, né? Imagina você, seja lá que profissão você tiver, seja lá que negócio você tem, que estilo de vida você tenha, você chegar aos seus 65, 70 anos de idade, com família, com filhos, netos, e ter a opção de se aposentar, né? E a aposentadoria parece ter uma conotação ruim, mas não. Hoje em dia, a longevidade está cada vez mais presente, a gente vive mais, tem mais saúde, as pessoas da terceira idade, né, conseguem ter um estilo de vida muito bacana, muito saudável, muito rico. E então você poder ter essa escolha, você poder ter a liberdade de escolher, para mim não tem preço. Então eu acho que a aposentadoria é sinônimo de opção, é sinônimo de escolha, é sinônimo de liberdade, né? Só que para isso a gente precisa de um plano, né? Você precisa de um plano, eu sempre gosto de usar a analogia do mapa, você precisa de um mapa, né? Você sabe aonde você quer chegar, né? Quando você quer chegar, mas você não sabe o caminho, então você precisa aprender o caminho para chegar até a aposentadoria, né? Quanto você vai guardar, como você vai guardar, que tipo de aplicação você vai fazer, que diversificação você vai fazer, enfim, quais são as metas de curto, de médio, de longo prazo que vão possibilitar a sua aposentadoria, né? E como eu disse aí no meio do caminho, é um plano de longo prazo, né? Quando a gente fala de aposentadoria, a gente está falando de longo prazo. E aí entende-se longo prazo, cara, coisa para 5, 6 anos para frente, tá? Curto, médio e longo prazo são conceitos assim pouco objetivos, né? Mas por convenção, né, a gente entende de que longo prazo cara, acima de 5 anos, acima de 5, 6 anos, né? Então não adianta você pensar numa aposentadoria agora, e daqui a pouco você se aperta, resgata, porque isso é muito comum, né? Conheço muitas e muitas pessoas, eu já fiz isso no passado. Você vai lá, faz um plano de aposentadoria ou faz um plano de previdência privada ou de guardar, fazer uma aplicação financeira em algum investimento com o objetivo final de aposentadoria, e aí de repente aparece um contratempo, uma conta que você não esperava, algo urgente, algo de vida ou morte, você acaba usando esse dinheiro para poder pagar essa conta,
às vezes paga um pedágio muito grande por isso, porque se você tiver, por exemplo, num fundo de previdência privada, resgatar antes do prazo, dependendo da tributação, você pode ter uma mordida muito grande nos seus investimentos. Então, é preciso se planejar para o longo prazo, é preciso ter disciplina nesse quesito, né? E principalmente porque quanto mais você deixar o tempo passar, menos tempo para correr atrás você vai ter e maior vai ser o seu esforço para chegar lá, né? Então, se você começa aos 20 anos de idade com frequência, de repente estipulando uma disciplina de um percentual X da sua renda, seja ela de onde vier, seja de mesada, seja de trabalhos extras, do seu salário, sei lá, não sei de onde vai vir a sua renda no início da sua carreira profissional, mas se você tiver essa disciplina, você vai ter que... o seu esforço é menor, né? Eu já falei isso aqui, vou falar outras vezes, vou repetir, porque é importante você entender isso. Parece muito óbvio, né? Parece muito óbvio, mas o que a gente atende de gente que chega, às vezes, para procurar um investimento, para saber o que fazer em relação à sua aposentadoria, já está numa idade não tão jovem, né? Às vezes acima dos 40 anos, não fez nenhuma reserva extra e quer começar a fazer reserva agora, aí a gente para fazer a conta, fala, ó, você tem que, para você ter a renda que você tem hoje, você tem que guardar dinheiro por tantos anos e tem que guardar X reais por mês, 3, 4 mil reais por mês. Aí dá aquele susto, dá aquele baque, dá aquele choque, fala, nossa, mas tudo isso? Eu falei, é o pedágio que a gente paga por não ter pensado nisso antes, né? Matemática é matemática, não tem... A matemática é impiedosa, né? Ela funciona para todo mundo e sempre da mesma forma, né? Então, se você juntou a sua vida inteira R$1.000, é diferente de quem não juntou nada e quer aos 40 anos ter o mesmo benefício que você teve ao longo dos seus 20 anos juntando R$1.000. É claro que quem vai começar agora vai precisar compensar todo esse período de esforço que você teve. Senão não tem conversa, né? Então, você precisa correr atrás enquanto pode, porque quanto mais o tempo passa, menos condições a gente tem. E não é demérito, não é dizendo que as pessoas mais velhas não têm capacidade. Não, é simplesmente uma constatação, né? Nós vamos ficando mais velhos, as nossas capacidades vão diminuindo com o tempo, o mercado de trabalho vai desvalorizando o nosso trabalho com o tempo, isso é realidade, né? Então não adianta brigar com a realidade. Então, tome essa consciência para começar a planejar a sua aposentadoria. E tem um dado que eu vi, já faz um tempinho já, eu nem lembro aonde, de que... eu não lembro se era 1%, 5%, eu sei que era um percentual pequeno, não importa qual é o percentual, o que importa é a proporção. Era uma proporção muito pequena. Sei lá, de 1 a 5% das pessoas que se aposentam com o mesmo estilo de vida que tinham antes da sua aposentadoria. Vou repetir. De 1 a 5% das pessoas que se aposentam com o mesmo estilo de vida que tinham quando ainda eram ativos. Ou seja, a grande maioria das pessoas não dá valor a este tópico e sofre na sua aposentadoria. Tem uma queda, às vezes muito brusca, no seu estilo de vida, no seu padrão de vida, porque não se planejou como deveria. Então, 95% das pessoas passam por isso aqui no Brasil, né? E isso é cultural, né? Eu não sei se vocês têm essa noção, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a aposentadoria é praticamente uma obsessão. As pessoas pensam nisso desde a hora que o filho nasce, né? Na hora que o filho nasce, eles começam a poupar dinheiro para a faculdade, para a aposentadoria, porque lá não tem INSS,
muitas das melhores faculdades são pagas, então assim, as pessoas têm que se programar. Se o cara for pensar na faculdade do filho quando ele estiver entrando no segundo grau, o cara não entra na faculdade porque ele não consegue pagar. Aí vai ter que se fazer dívidas, financiamentos com juros e tal. O cara já começa endividado. Então é cultural. A gente precisa mudar a cultura. Claro que essa questão cultural, ela está enraizada no DNA do brasileiro por várias razões. E aliás, eu falo um pouquinho sobre isso no meu podcast número 1, né? Se eu não me engano, que eu falo um pouquinho sobre essa cultura, sobre o porquê a gente enquanto brasileiro, não tem o hábito de poupar, né? A gente sofreu demais ao longo da nossa história em relação à economia, em relação a finanças, então isso tem um peso muito grande na nossa história e na nossa cultura, e a gente tem que quebrar isso, né? De 94 para cá a gente tem uma estabilidade econômica, a gente tem previsibilidade, a gente já tem uma ou duas gerações novas que não conhecem processo inflacionário, que tem previsibilidade, então a gente tem que pegar essas pessoas e mudar o conceito, mudar os paradigmas. Recentemente foi aprovado também lei de... eu não sei exatamente como é que chama, mas foi aprovado lei para educação financeira nas escolas, no ensino básico. Isso é muito legal, mesmo que ainda seja algo muito precário, algo que não é planejado, simplesmente coloca na lei e a gente vê como é que vai ficar, mas pelo menos é uma iniciativa bacana da gente tentar mudar esses paradigmas, porque a nossa geração, ela ainda não é capaz de transmitir para a geração que está chegando uma cultura de finanças saudável, né? Então como você consegue se planejar para a sua aposentadoria, né? Que ações você precisa tomar para poder pavimentar a sua estrada rumo à aposentadoria, liberdade financeira, enfim, seja lá como você quer chamar. Primeira coisa obviamente, saber a sua renda atual, ou se você ainda é muito jovem, né, se você está no início da sua carreira, está ganhando pouco, mas você precisa ter essa noção de quanto seria o valor ideal da sua aposentadoria. Trocando em miúdos, quanto você quer ganhar quando se aposentar? 5 mil, 10 mil, 2 mil, 20 mil, 40 mil? Qual é o valor? Qual é o número? Tá? Qual é o objetivo que você quer? Essa é a primeira coisa que você precisa ter na sua cabeça, né? É o alvo, né? A partir daí, você precisa entender qual é a sua renda atual, né? Quanto você ganha hoje, né? Para poder construir esse planejamento. Você precisa fazer um exercício, não é de futurologia, mas é um exercício de pensar se você realmente vai precisar daquele montante que você estipulou. Então, por exemplo, você ganha hoje 10 mil reais, vamos supor, né, como exemplo, que você ganha 10 mil reais, a sua renda mensal, e você quer ganhar esses mesmos 10 mil reais na sua aposentadoria. A pergunta é, você precisa desses 10 mil reais lá na sua aposentadoria realmente? Ou é só um desejo? Né? Por que eu digo se você precisa? Porque hoje você tem filhos pequenos, você tem filhos na escola, você tem despesas com esses filhos dentro de casa e tal. Mas conforme o tempo vai passando, né, se a corrente do rio andar para o lado certo, seus filhos vão ser independentes, vão sair da sua casa, suas despesas vão diminuindo com o tempo. Claro que as suas outras despesas vão surgindo com a idade, mas assim, é raciocinar se você realmente vai precisar daquela renda. Outra coisa é você não deixar de, né, na minha opinião, não deixar de
cumprir com a sua obrigação com o INSS, pagar o seu INSS, pagar de acordo com aquilo que você ganha. Então, se você recolhe, se você ganha 10 mil, recolha por 10 mil. Né? Se você é registrado, se você tem algum emprego CLT, você já faz isso automaticamente. Mas se você é um empresário, se você é um autônomo, se você precisa tomar a iniciativa de fazer o recolhimento, recolha da maneira correta, recolha de acordo com a sua renda, né? Porque eu acho muito temerário a gente largar a mão do INSS, mesmo não acreditando que você não deve depender do INSS, mas o INSS é uma ferramenta de governo, é uma ferramenta nacional, de que por mais que as pessoas falem de quebra, de sistema falido, a gente acabou de passar por uma reforma. Se a gente tiver gestores competentes ao longo do tempo, a gente vai fazendo essas correções que permitam que a aposentadoria seja viável, né? A gente acabou de fazer uma reforma aí de 850 bilhões de reais. Isso já vai dar um alívio, vai corrigir algumas distorções, criou algumas outras distorções, mas não dá para ser perfeito. Não acredito que vai ser a última reforma da Previdência, a gente vai passar por outras ao longo do tempo, isso vai se ajustando, né? Todo país sério passa por isso. Então não deixe de contribuir com o INSS, contribua com o percentual de acordo com a sua renda. Por quê? Porque isso vai poder compor a sua renda no futuro, vai poder poupar algum esforço da sua parte em relação ao montante que você precisa lá na frente. Então, se você quer os seus 10 mil reais e ao longo da sua vida você recolher uma aposentadoria equivalente a 2 mil, 3 mil reais, pô, legal! Você já garantiu 20, 30% da sua renda de forma vitalícia, né? Agora você precisa correr atrás do resto, né? Então, cara, renda nunca é demais. Então eu não prego nenhum discurso anarquista de que eu não vou pagar porque vai estar quebrado mesmo. Cara, a gente tem que ser brasileiro, a gente tem que lutar pelo nosso país, acreditar que por mais canalice que a gente veja ao longo do tempo, aí, a gente tem que acreditar que vai mudar, que o poder da mudança está na nossa mão. Mas enfim, não estamos aqui para discutir política, nós estamos aqui para discutir aposentadoria e na minha opinião do Roberto, você não deveria deixar de recolher no INSS. Recolha de acordo com a lei, de acordo com a sua renda, porque isso vai fazer muita diferença no futuro, principalmente no seu esforço de poupança. Outra coisa que a gente precisa pensar. A gente está vivendo um fenômeno, né, que as gerações que estão chegando, né, as gerações aí de crianças de agora, elas vão ser uma geração que vai cuidar provavelmente de 3 ou 4 gerações, né? Pensa comigo, meu filho tem 10 anos de idade. Quando ele for adulto, a probabilidade de eu estar vivo, da avó dele estar viva e dele ainda ter um filho, né? Além dele, né? Então você tem o meu filho, tem o pai, tem a avó e ele tem um filho. São 4 gerações que vai ser cada vez mais comum as pessoas conviverem, né? E se você hoje não se planejar adequadamente para a sua aposentadoria, né? Vamos supor, se eu não me planejar para minha aposentadoria, as chances são de que o meu filho tenha que ser o responsável por mim lá no futuro, né? Então ele vai ter que cuidar dele, do filho dele, do pai dele e às vezes até da avó. Então a carga dessa geração aqui pode ser muito alta, principalmente porque essas 2 gerações mais para cima não têm hábito de poupança, não cuidam da aposentadoria, não acreditam na aposentadoria, não é cultural. Então a gente pode deixar um peso
para os nossos descendentes, para os nossos filhos e netos, que vai ser difícil para eles carregarem. E as chances são de que isso aconteça, acontece e acontece muito, porque a gente vai viver cada vez mais, saúde a gente vai ter cada vez mais, vão ter cada vez menos doenças, as doenças vão ser cada vez mais fáceis de se curar, e, cara, nós vamos viver bastante. Então as chances são de que isso aconteça. Isso já acontece hoje, né? A gente tem muitas pessoas que cuidam da sua linha ascendente, né? De seu pai, de sua avó, e a tendência é que isso se agrave. Então, no seu planejamento, você precisa entender e fazer um planejamento da forma mais sincera e real possível, né? Olhar para o seu pai, para sua mãe e olhar como é que é o plano de previdência deles hoje. Como é que é o estilo de vida e o padrão de vida deles hoje? Qual é a aposentadoria que eles têm programado para a vida deles no futuro? Será que vai ser o suficiente para eles sobreviverem ou você vai ter que ajudar isso no futuro? Né? Então, pense nisso, coloque isso na balança, faça uma análise da sua família, veja se isso vai acontecer, porque se isso for acontecer, isso tem que estar no seu planejamento. Então, em vez de ganhar 10 mil reais por mês, cara, bota mais uns trocos aí, porque você vai ter gente para ajudar. Né? Então, isso é muito importante, a gente colocar isso no nosso planejamento. Outra coisa é a gente saber se quando vai começar um planejamento, ou quando vai começar um projeto de aposentadoria, é saber, você já tem alguma reserva? Você já tem algum dinheiro guardado? Você já tem alguma aplicação? Já tem algum investimento? Tem algum patrimônio? Você já possui isso? Porque, obviamente, isso vai compor vai fazer parte do seu planejamento. Você tem um imóvel e aluga? Tá, legal. Isso você tem duas opções no futuro: vender e viver com a renda desse valor financeiro ou viver de aluguel, né? Enfim, mas isso precisa estar no seu planejamento. Outra coisa é ter em mente, claro, qual é a idade que você deseja ou você desejaria se aposentar, né? Parar de trabalhar. É claro que isso vai mudar ao longo do tempo, é claro que você pode chegar na idade que você estipulou e tá com todo o gás, está querendo trabalhar, enfim, e continuar, tá? Isso não quer dizer que você vá se aposentar na idade que você estipular, mas para o seu planejamento é importante. Por quê? Porque você tem que seguir um padrão, seguir uma disciplina de aplicações e de poupança que permita que na idade que você estipular, você alcance o objetivo que você estipulou, né? Então, é importante estipular e determinar uma data. Por quê? Porque aí você vai entender quanto você vai precisar poupar por mês para atingir o seu objetivo. E aqui, eu até pensei sobre isso ao longo do dia. Eu vou deixar aqui no link, tanto no vídeo, quanto para quem estiver ouvindo no podcast, eu vou deixar um link aqui para vocês baixarem uma planilha bem simples, não julguem a planilha, mas dá para usar. É uma planilha que tem duas pastinhas. Uma, você vai calcular a sua aposentadoria, ou seja, você vai colocar a renda que você quer, vai estimar uma taxa anual de rentabilidade dos seus investimentos para aposentadoria, e a planilha vai calcular quanto em volume financeiro você precisa acumular para ter aquela renda. Então você precisa de 10 mil reais a uma taxa de 4,5%, que é a taxa Selic. Você vai precisar aí de, sei lá, uns 2 milhões e poucos, uns 2 milhões de reais, tá? Vamos arredondar. Uns 2 milhões de reais. Então você sabe que para ter aquilo você precisa de 2 milhões de reais. Aí vai ter uma outra planilha do lado, em que você vai poder calcular como chegar nesses 2 milhões de reais. Então, você vai colocar lá quanto você quer ganhar, quanto você quer poupar por mês, qual é a rentabilidade do seu investimento e qual é o período que você vai fazer esse investimento. Você vai chegar num número, você vai testando ali até chegar nos 2 milhões de reais, você vai ter um número. Tá? Aí ou você aumenta a rentabilidade, ou você aumenta o valor mensal, enfim, você vai brincando ali para poder descobrir
a rota, para descobrir o seu caminho, tá? Mas assim, vamos dar um exemplo bem prático, simples, só para você entender. Então, suponha que você quer ganhar 10 mil reais por mês, tá? 120 mil por ano, acumular 120 mil por ano para poder chegar na sua aposentadoria. Isso vai dar aí numa taxa de... colocando os 4,5%, eu já acabei até fazendo a conta já, né? Os 4,5% vai dar aí uns 2 milhões e 700, bota 3 milhões de reais. Vamos arredondar para cima. Você vai precisar de 3 milhões de reais. Então, você tem uma estrada a ser construída de 3 milhões de reais, né? Se você tiver já algum patrimônio que te gere aluguel, ou se você já tiver programado que tá pagando INSS e vai ter um salário no INSS de 2 mil reais, cara, então você não vai precisar juntar os 3 milhões de reais, você vai precisar juntar menos. E aí você joga lá na planilha e faz esse jogo aí, faz essa brincadeira para você entender que caminho você tem que seguir, né? Agora, a gente começar a falar um pouquinho efetivamente dos investimentos para aposentadoria, vamos entender como é que é essa indústria hoje, como é que é esse mercado, né? Normalmente, quando a gente tem muito contato com previdência privada, normalmente o nosso primeiro contato é no banco, né? Via de regra, a maioria das pessoas tem esse primeiro contato na sua agência bancária, através do seu gerente, que de repente apresenta alguém da agência para te apresentar planos de previdência, né? E cara, eu sempre não gosto de menosprezar e de ofender ninguém, né? De diminuir uma classe profissional, porque isso não faz parte do meu trabalho, mas é lamentável que nos dias de hoje a gente tenha nas agências bancárias espalhadas pelo Brasil gerentes que oferecem planos de previdência privada como se fosse a melhor coisa do planeta, né? Olha, aqui está o santo graal dos investimentos, o santo graal da sua aposentadoria, e na maioria das vezes esses planos de previdência oferecidos pelos bancos são planos ultrapassados, com altas taxas, e às vezes sem justificativa nenhuma dessas taxas, e falta transparência, ninguém te fala exatamente quais são as taxas que você está pagando ali, só fala, você vai participar de um sorteio aqui, você vai, depois de tanto tempo você pode resgatar, enfim, só fala da parte boa, entre aspas, e aquilo que vai corroer a sua rentabilidade fica de forma camuflada, escondida, e que se você não for atrás, muito provavelmente ninguém vai ficar te falando, né? E aí depois que você pega um plano de previdência desse, para você sair é um parto e é caro, né? Porque dependendo do tipo de coisa que você escolher, você pode pagar aí um pedágio muito grande para sair, né? Então, você tem que ficar ligado, e é esse o objetivo aqui do podcast, aqui do vídeo, é fazer você enxergar, fazer você entender, não ser mais engambelado por investimentos ruins, né? Porque eu atendo muita gente que às vezes fica com aversão a investimentos, bota a culpa nos investimentos pela falta de rentabilidade ou pela perda de rentabilidade, pela perda de dinheiro, quando na verdade deixam demais a responsabilidade dessas decisões na mão de gerentes de instituições bancárias que não têm o preparo suficiente, não têm o conhecimento suficiente e nem têm a intenção de te dar o melhor produto, né? Também falo muito sobre isso no meu podcast número 1. Se você estiver ouvindo o podcast, volta, né? Depois que você acabar de ouvir aqui, volta lá e dá uma olhada.
Esqueci qual é o tema, mas eu lembro que é o primeiro. Foi o primeiro podcast que eu falei. Eu falei sobre o modelo bancário, sobre por que a gente deve tirar os investimentos dos bancos o mais rápido possível, inclusive a Previdência. Aliás, vai estar aqui também na descrição do vídeo e do podcast um link para você baixar um e-book, onde eu falo todas essas razões. Eu falo pelo menos 11 motivos para você tirar seus investimentos do banco o mais rápido possível, se possível amanhã. Tá? Porque investimento em banco é perda de tempo, perda de dinheiro, e isso significa se aposentar mais tarde ou se aposentar com menos dinheiro. Então, tome atitude já de sair do seu banco, ver o que você tem, procurar ajuda, ver exatamente os investimentos que estão na sua carteira, quais são as taxas, quais são a liquidez, enfim, ver tudo que é possível, porque eu tenho certeza absoluta, e eu falo isso de boca cheia, sem medo de errar, sem medo de crítica. Não importa o investimento que você tenha no banco, existe sempre coisa melhor fora dele. Isso é uma afirmação, não é uma suposição. Não importa o que você tem no seu banco. Não sei que investimento você tem, qual é a rentabilidade que você tem, qual é a taxa de administração que você paga. Eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Fora do banco tem coisa melhor. Ponto. Então, e coisa melhor, como eu disse aqui, significa tempo, significa economia de tempo, significa 5, às vezes 10 anos a menos de contribuição, por exemplo, na sua poupança para você se aposentar. E isso é real. Dependendo da rentabilidade que você tem, em comparação com a rentabilidade que você tem fora do seu banco, isso pode custar anos. Pode custar anos de tempo de economia. Então, não deixa isso para depois. Não engula mais sapo. Beleza? Então, é assim que funciona a indústria para a maioria das pessoas hoje no Brasil. A maioria toma conhecimento de fundos de previdência através dos bancos. Por quê? É uma indústria que tem mais acesso aos clientes, os clientes têm menos conhecimento, e a ideia aqui é justamente essa, é resgatar você desse mundo, tirar você desse mundo para que você venha para o lado da força, né? E aí a gente vai falar um pouquinho de previdência privada, né? Que é normalmente o que é oferecido nos bancos. Nem sempre o que é oferecido nos bancos é a melhor opção, não é a melhor opção. Dependendo do banco que você está, dependendo da sua categorização dentro do banco, você tem acesso a produtos um pouco melhor, mas mesmo assim, mesmo esse melhor, tem coisa melhor fora, tá? Então, assim, o que é a previdência privada? A previdência privada são planos que você adquire com 2 objetivos principais: acumular capital e resgatar este capital. Você vai passar um tempo acumulando. Aquele acúmulo de dinheiro vai rentabilizando, vai rendendo, vai crescendo aquele bolo, até que um certo momento estipulado por você vai resgatar. Você pode resgatar todo o bolo, ou você pode resgatar uma renda vitalícia, ou uma renda durante algum tempo, sei lá, dependendo do plano que você contrata. Então o objetivo da Previdência é esse, é acumular para resgatar, né? Você faz um investimento inicial, normalmente, faz aplicações mensais, né? Como se você estivesse ali pagando o seu INSS, e vai acumulando, vai fazendo aquele bolo crescer, né? Cria-se um compromisso, né? Aliás, isso pode ser uma das vantagens desse tipo de plano, porque cria um compromisso e cria um boleto todo mês para você pagar. Então, cara, a não ser que você faça uma aplicação num valor grande já, nesse tipo de fundo, e não faça mais aportes, mas via de regra, a maioria dos planos é assim: você faz um investimento inicial, pouquinha coisa, e vai pagando mensalmente para começar a construir aquele bolo, né? E aí, uma dúvida muito recorrente que as pessoas perguntam
Cara, mas qual é a diferença entre fundos de investimento e fundos de previdência? Qual é a diferença? Por que existe essa diferença? Estruturalmente, eles são bem semelhantes, praticamente iguais. Eles têm gestores, eles têm carteira de ativos, eles são regulamentados, tem cotas, enfim. A estrutura é basicamente a mesma. O que muda de um para o outro são, no caso dos fundos de previdência privada, algumas possibilidades de benefícios tributários. No caso da previdência privada, como é que fala? A regulamentação desses fundos é feita pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Então, tem uma tributação diferente, tem uma regulamentação diferente, e por isso tem uma tributação específica que é diferente do mercado financeiro como um todo. Ambos os tipos de fundo de investimento e fundos de previdência privada, tem as categorias de perfil de investidor: conservador, moderado e arrojado, ou agressivo, enfim, depende do nome que você gosta de usar. No curto prazo, se você for fazer investimentos de curto prazo, fundos de investimento faz mais sentido, porque você vai cair numa regra tributária mais vantajosa. Para longo prazo, e lembra que eu falei de longo prazo de 5, 6 anos para frente, pode ser mais vantajoso um fundo de previdência, dependendo, obviamente, do seu plano, do seu objetivo. Nos bancos, normalmente esses fundos de previdência são vendidos ou são comercializados pela área de seguros do banco. Não é vendido pela galera de investimento ali. Tanto eu não sei se isso já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Não é o gerente que faz a venda. Depois ele até administra, ele vê lá os seus investimentos e tal, mas normalmente o gerente vai acompanhado de alguém da área de seguros. Tá? Normalmente é isso que acontece. No caso dos fundos de previdência também não tem cobrança de impostos, em caso de sei lá, falecimento do titular ou de transferência no caso de falecimento, transferência de propriedade desse patrimônio para outra pessoa, enfim, tem algumas vantagens. Mas antes de escolher um plano de previdência, eu vou reforçar isso aqui, repetir isso aqui de novo, é muito importante a gente conhecer e entender o nosso perfil. Eu já falei bastante de perfil de investimento aqui, já falei em vários podcasts, vários vídeos, que é algo faz muito sentido você entender, você saber aonde o seu calo aperta, qual é a sua tolerância a risco, se você tem tolerância a perdas momentâneas, se você se sente doído com perdas, ou se você se sente doído com um volume maior de perdas, um volume pequeno não causa em você muito estresse. Então, assim, é importante você entender e conhecer qual é o seu perfil para que você escolha bons fundos de previdência de acordo com o seu perfil e que vá fazer com que você durma, bote a cabeça no travesseiro de maneira tranquila, sem se preocupar, sem ficar pensando no investimento. Gosto sempre de dizer, investimento bom é investimento que te deixa confortável, investimento que não vai com você para a cama. O que eu quero dizer com isso? Aquele investimento que enquanto você deita na sua cama, você fica pensando nele, fica pensando, ai meu Deus do céu, o que vai acontecer? Estou com medo de perder, e se subir, e se cair? Esse investimento não é bom para você. Então, se o investimento não está indo para a cama, ele é bom para você. Claro que você tem que conhecer aquele tripé básico de rentabilidade, risco e liquidez. Então, quanto maior
o risco, maior a probabilidade de retorno. Quanto maior a segurança, menor a probabilidade de retorno. Então, você conhecendo essa tríade aí e tomando as decisões conscientemente, não tem problema nenhum. É o seu investimento, quem manda nele é você, e ele tem que ser confortável para você e para mais ninguém. Tem que cumprir as suas metas e o seu objetivo, não as metas e o objetivo do banco ou do gerente. Tá? É bom você, sempre que for analisar uma possibilidade de fazer investimentos em fundos de previdência, você tem que saber isso na ponta da língua, que é a sua tributação. Como é que você paga o seu imposto de renda? Se você declara seu imposto de renda de forma simples ou de forma completa. Isso vai fazer toda a diferença na hora de você poder escolher um tipo de previdência privada, que a gente já vai falar um pouquinho mais na frente. E, obviamente, conhecer as características individuais de cada plano, de cada forma de se fazer uma previdência privada. Então vamos falar um pouquinho das previdências privadas. A previdência privada, basicamente, os planos, né, basicamente se dividem em dois tipos. Né? Você já deve ter ouvido falar isso de forma extensiva, que é o PGBL e o VGBL. Né? P de pato e o V de vaca. Né? PGBL e VGBL. No PGBL, você tem que ter a declaração completa, você tem que ser alguém que declara o seu imposto de renda na maneira completa. O que muda de um para o outro é a tributação. Né? No PGBL, o percentual de imposto de renda vai ser sobre o total do investimento. Então, se você colocou 100 mil reais e vai resgatar 200, o imposto vai ser sobre os 200 mil reais. Tá? Porém, você pode abater no seu IR, né, 12% do limite da sua renda. Então, todo ano você pode fazer um abatimento do seu imposto de renda de 12%. Então, você vai pagar lá na frente, mas você pode ir deduzindo isso. Você pode ir deduzindo isso no seu imposto de renda para pagar lá na frente. Né? Tem gente que acha isso que é vantajoso, tem gente que não acha. Enfim, é questão de escolha. Né? E a gente tem o VGBL, que é para pessoas que fazem a sua declaração de imposto de renda da maneira declaração simples, né? E o imposto, ele incide sobre a rentabilidade. Então, se você tem 100 mil reais e for resgatar 110 mil reais, você vai pagar um imposto de renda sobre os 10 mil, né, de rentabilidade. Tá? Além disso, você tem que escolher na hora de fazer uma aplicação, PGBL ou VGBL, se você quer tributação progressiva ou regressiva. Né? O que é isso? Né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a tributação regressiva, né, como o próprio nome sugere, ela começa numa alíquota de 35%, né, para aplicações até 2 anos, se eu não estiver enganado, e acaba com uma alíquota de 10% para investimentos de 10 anos. Então, assim, quanto maior o tempo, menor é a taxa de imposto de renda. Né? E tem a regressiva, que apesar do nome, ela tem uma taxa de... começa em 15%, né? 15% fixo, e em alguns casos pode chegar até 27,5%. Né? Aí, assim, tem que fazer uma análise detalhada do seu imposto, da sua renda, enfim, para fazer uma conta do que compensa mais para cada tipo de cliente, para cada perfil, para cada objetivo. Isso é importante a gente fazer essas comparações. Né? Você vai ter, dentro desses planos, né, você vai ter renda fixa, né, as modalidades desses planos, você vai ter modalidade de renda fixa, renda variável, multimercado, assim como nos fundos de investimentos convencionais que a gente já conhece. Né? A tributação, como eu falei,
você pode escolher, independente do plano, né, se progressiva ou regressiva. E aí a gente fala um pouquinho sobre as taxas, que é uma coisa muito importante da gente conhecer antes de fazer um plano, né? A hora que você pegar um folheto, uma lâmina do plano, você saber identificar as taxas que aquele plano tem. Mas para falar das taxas, eu queria só fazer uma introdução rápida sobre benchmark, né? Não sei se você já ouviu falar sobre isso ou não, mas é um termo que a gente usa como... É como se fosse um parâmetro, vamos chamar assim, né? Então, é um alvo a ser seguido. Benchmark é um alvo a ser seguido. Então, você tem um fundo de renda fixa, qual é o benchmark do fundo de renda fixa? Via de regra é o CDI, ou seja, o alvo a ser perseguido por aquele fundo é o CDI, ou o alvo daquele fundo é perseguir 105% do CDI, 110% do CDI. Para um fundo de renda variável, qual é o benchmark? É o Ibovespa, por exemplo. Então, o alvo daquele fundo é seguir a carteira do Ibovespa, é ter como parâmetro o Ibovespa, né? Então, isso dito, por que eu estou falando desse benchmark? Porque isso vai refletir lá na taxa de performance que eu já vou falar aqui. A primeira taxa, e uma das mais conhecidas que a gente tem dentro dos planos de previdência, é a taxa de carregamento, né? Que é cobrado por algumas seguradoras para cobrir segundo eles, né? Para cobrir despesas de gestão, enfim, para cobrir algumas despesas. A cada aporte ou resgate que você fizer, essa taxa pode ser cobrada, né? Ou na entrada, na saída, ou nas duas coisas, né? Que é o que a gente chama de taxa na entrada, taxa na saída, ou taxa híbrida, que é a taxa que você paga nas duas pontas. É uma taxa que mina a rentabilidade, obviamente, do fundo. Então, hoje em dia é um tipo de taxa caindo em desuso, né? Tem cada vez menos fundos. Ainda tem muito plano, infelizmente, muito plano na rede bancária com taxa de carregamento. E se você tem previdência privada no seu banco, dá uma olhada, pede o prospecto do seu fundo e pesquisa. Se tiver taxa de carregamento, pense seriamente em sair do seu plano de previdência, de fazer uma portabilidade, enfim. Que isso é possível, vou falar também aqui depois. Mas não no cenário de hoje, né, com Selic a 4,5%, se você tiver num fundo de renda fixa, cara, e estiver pagando taxa de carregamento, isso é prejudicial, vai comer demais a sua rentabilidade. E a partir dessas percepções e desse tipo de coisa que eu afirmei que você deixa às vezes de acelerar um pouco a sua aposentadoria, a sua liberdade financeira em alguns anos. Por quê? Porque isso aí ao longo de mês a mês vai comendo, juros sobre juros e, cara, quando você vê, você deixou um caminhão de dinheiro na mesa por conta dessas taxas aí. Então procure planos sem taxa de carregamento. É fácil, hoje em dia está mais tranquilo achar. Veja na sua corretora, fala com o seu assessor de investimento, leia as lâminas e os prospectos dos fundos, dos produtos, né? Os melhores fundos normalmente não cobram taxa os melhores gestores, os melhores fundos não cobram taxa de carregamento, tá? A gente tem a taxa de administração, que assim como nos fundos de investimento é uma taxa padrão, quase que 100% dos fundos vão cobrar taxa de administração, é muito comum. Tem a mesma função, né, na verdade, dos fundos, que é remunerar o gestor do fundo pelo trabalho que ele realiza. Nada mais justo, né? Um fundo tem suas despesas, tem os seus funcionários, tem vários compromissos, várias coisas várias regulamentações para seguir, muita coisa para fazer, e ainda tem o gestor para te dar dinheiro, né? Para te dar rentabilidade. Então, taxa de administração é comum, é normal, não tem como fugir. O que a gente tem que observar nas taxas de administração
é o valor dela, né? É mensurar se a taxa de administração está cara ou está barata. Normalmente uma taxa de administração ela é mais alta para fundos com mais complexidade, né? Então a gestão de um fundo ela tem graus de dificuldade, graus de complexidade. Então um fundo de renda fixa que tem o objetivo aí de te dar 110 do CDI é um fundo com uma complexidade relativamente tranquila. Então, você vai encontrar aí taxas de menos de 1%. Né? Agora, você vai para um fundo de renda variável, com uma estratégia um pouco mais rebuscada, é normal você encontrar taxas de 1%, 2% até. Né? Por quê? Porque a complexidade da estratégia, a quantidade de operações que esse fundo precisa fazer é maior. Então, é normal você pagar uma taxa de administração assim. Então, tem que analisar a taxa de cada tipo de fundo. Eu sei que nesse começo você pode não ter esse conhecimento, mas pede ajuda. Se você não tiver ninguém para te ajudar, manda direct para mim, manda uma mensagem, fala comigo, tem meu Instagram, enfim, dá um jeito de me mandar uma mensagem que a gente troca ideia. Não tem problema nenhum, eu respondo todo mundo nas minhas redes sociais, no meu inbox. Então, eu já cheguei, cara, eu já vi coisas assim que chega a dar raiva de tão absurdas, né? Tinha fundos de renda fixa, já recebi clientes com fundos de renda fixa com taxas de 3%. Cara, você ganha 4,5% da Selic, a inflação te tira mais uns 3%, e o fundo te cobra 3 de taxa de administração, você já sai perdendo, cara. Então, assim, e as pessoas não olham para isso, né? Infelizmente, não tem essa cultura, né? A gente acredita demais a gente confia demais no nosso banco, no nosso gerente, e às vezes o gerente nem faz por mal, nem faz, às vezes é desconhecimento dele também, às vezes nem ele sabe fazer as contas certinho. Então, é outro absurdo, cara, que eu vi algum tempo atrás. E se você tiver isso, pelo amor de Deus, sai fora. Eu já vi gente com patrimônio gigante em fundos de ações, né? Fundos de renda variável, mas que é fundo monoação. Você sabe o que é um fundo monoação? O próprio nome sugere, né? É um fundo que tem uma única ação na sua carteira. Então pensa o seguinte, você tem um fundo de Petrobras. Ah, legal. Pô, eu gosto da Petrobras, eu vou aplicar num fundo de Petrobras. Pô, mas você está pagando taxa de performance, taxa de administração para investir numa única ação? Faz você mesmo. Tira o dinheiro do fundo e aplica na bolsa. Vai você aplicar o dinheiro na Petrobras, compra a Petrobras e esquece. Né? Você ainda tem outras estratégias para rentabilizar ainda melhor a sua Petrobras, tem como trabalhar com opções, enfim, tem um monte de coisa que dá para você fazer com aquela ação para te dar uma rentabilidade. Então, se você tem um fundo monoação, cara, tira ontem e abre uma conta numa corretora. Se você gosta mesmo daquela ação, se aquilo faz sentido, abre uma conta na corretora, resgata o seu fundo e aplica na ação direto. Hoje é muito simples, muito fácil. Com 2, 3 cliques você compra, acompanha no seu celular de maneira ágil, enfim. Cara, não, pelo amor de Deus, fundo monoação não. Se tivesse para lançar uma hashtag aqui, era hashtag monoação não. Temos a taxa de performance. A taxa de performance é um nome sugestivo que já dá a entender para que ela serve, né? É uma taxa que ela vai remunerar o gestor do fundo pelo objetivo ultrapassado. Lembra que eu falei lá do benchmark? Então vamos supor que você está num fundo de ações, cujo benchmark é o Ibovespa. Então o Ibovespa subiu nesse ano 40%, né? Um exemplo, não subiu 40%, mas só para arredondar, subiu 40%. O gestor do seu fundo,
Ele foi competente, usou as melhores estratégias e conseguiu entregar para o cotista 50%. Então ele deu uma rentabilidade 10% maior do que o próprio índice Bovespa. Então, sobre esse excedente, sobre esses 10% que passaram, o fundo cobra uma taxa de performance. Tem fundos que cobram, tem fundos que não cobram. É sempre importante você ver o prospecto e a lâmina dos fundos. O prospecto e a lâmina do fundo é o documento oficial que diz tudo que aquele fundo tem, tudo que aquele fundo faz, qual é a carteira, qual é a estratégia, qual é o patrimônio, quais são as taxas, quais são os bancos que guardam as custódias, enfim, tudo. É um descritivo geral que te diz tudo. Tá? Então procure ler isso. Então normalmente é uma taxa de performance aí de 20%, 15%, 20%. Tá? Alguns fundos não cobram, tem alguns fundos que preferem não cobrar a taxa de performance e ter uma taxa de administração um pouquinho maior e não cobrar performance. É tudo uma questão de escolha, uma questão de opção. Tá? Você analisa isso na hora de colocar o seu dinheiro. E aí a gente vai partindo para o final do nosso papo. E a pergunta, obviamente, que às vezes você pode estar se fazendo mas qual é o melhor fundo para mim? Como é que eu vou escolher um fundo para mim? E eu vou repetir. Primeira coisa, saber do seu perfil, entender o seu perfil, né? Se posicionar no seu perfil de maneira confortável, entender aquele tripé de risco, liquidez e rentabilidade, né? Quanto maior uma coisa, menor a outra e vice-versa. Saber como é que aquilo funciona e considerar todos os tipos de investimento. Né? Por quê? Porque nos fundos de previdência você vai encontrar ações, você vai encontrar imobiliário, você vai encontrar debêntures, você vai encontrar multimercado, você vai encontrar um monte de coisa. Né? O que faz mais sentido para você nessa sua jornada, nessa sua caminhada até o seu objetivo, né? Eu sou muito suspeito para falar, eu não gosto de recomendar, mas eu sou fã das ações porque eu acredito que no longo prazo é algo que tende a se valorizar por uma questão, até por uma questão teórica, né? Porque não faz sentido as empresas não crescerem ao longo do tempo. Né? Se as empresas deixam de crescer ou têm um retorno abaixo do CDI, por exemplo, cara, não faz sentido. As pessoas fecham as empresas e vão aplicar em CDI. O mercado é assim, capitalismo é assim. Se tem alguma coisa que está dando mais dinheiro que outra, vai todo mundo pegar o dinheiro que está aqui. Então, se o CDI no longo prazo der mais dinheiro do que ter uma mega empresa, se o CDI for mais rentável, eu vou para o CDI. É claro que isso, do ponto de vista econômico, do ponto de vista estrutural, não faz muito sentido. Né? Então, ao longo do tempo, as empresas crescem. Né? Via de regra, claro que tem empresas que quebram, empresas que não crescem mais durante um período, mas no longo prazo crescem. Né? Ou se consolidam com outras, se fundem, compram, fazem aquisições, enfim. Então, no longo prazo, para um projeto de aposentadoria, para mim faz muito sentido ter ações na carteira. Tá? Mas isso é com você, isso é aquele conforto interno, né? Você não pode levar para a cama, eu sempre falo isso. Então assim, você tem opções de debêntures, que são títulos de renda fixa do setor privado, né? Vou repetir, você tem fundo imobiliário, ações, renda fixa, enfim, você tem várias coisas para você escolher, que a gente já falou aqui sobre várias delas. Dá uma olhada aí nos históricos de podcast para você saber sobre tudo isso. Então, o nome do jogo é a sua opção, né? Você no final das contas vai tirar a sua conclusão, e a minha função
é te dar ferramentas para saber escolher. É explicar cada uma delas, explicar para que serve cada uma delas, explicar quais são as vantagens, as desvantagens, os riscos, a liquidez, para que você, dentro da sua meta, escolha, né? Então, o meu objetivo é esse. Algumas vantagens e desvantagens para a gente concluir, né? Dos fundos de previdência privada. Os fundos, talvez você consiga um pouco mais de personalização na sua carteira, um pouco mais de flexibilidade, você tem uma gestão a seu favor. Na verdade, as vantagens e desvantagens em relação a fundos de investimento, eu entendo que são pequenas, né? Tirando a parte tributária, né? Dependendo, em via de regra, eu vejo muitas semelhanças. As desvantagens são as taxas, né? Isso fica bem claro. A composição, às vezes, das carteiras podem ser, sei lá, não condizerem com as suas expectativas, e aí para você sair de um fundo de previdência é mais difícil do que um fundo normal. Então, se você se arrepender, o pedágio pode ser caro. Então, são coisas que a gente tem que considerar. Alguns fundos têm período de carência, né? Então, fez o investimento, você vai ter carência para resgatar, não pode resgatar antes daquele prazo. Enfim, são coisas que você tem que considerar na hora de escolher. Mas vale mesmo a pena a gente investir em previdência privada, né? Em PGBL, VGBL, enfim, fundos de previdência privada, ou vale a pena a gente montar a nossa própria carteira com um objetivo de longo prazo? Eu não vou investir em fundos de previdência, eu vou montar minha carteira de ações, ou eu vou investir em fundos de ações, vou investir em fundos imobiliários, vou montar uma carteira, né, que me dê mais flexibilidade, mais liquidez, uma previsão de tributação mais simples, mas com objetivo na aposentadoria. Para isso você precisa ser um pouco mais ativo, né, às vezes nos seus investimentos. Eu confesso, eu pessoalmente prefiro essa modalidade. Eu prefiro investir em outros ativos com o objetivo de aposentadoria. Então, fundo imobiliário, fundo de ações, fundo de renda fixa privada, enfim, tudo quanto é tipo de fundo pode te dar essa liberdade e essa liquidez e essa flexibilidade de poder sair a hora que você quiser, trocar de investimento, enfim, alocar mais em um, alocar em menos em um, até tesouro direto, dependendo do fundo de previdência que você está, é melhor, às vezes, você fazer um investimento em tesouro direto, pegar um título longo, né, talvez, se fizer sentido para você. Longo, que a gente diz, é de vencimento longo, né? Então, são coisas que precisam ser analisadas. Eu particularmente, gosto mais desse tipo. E a moral da história? A moral da história é que eu vejo o seguinte: o importante as atitudes e o que você precisa fazer é diversificar, né? O principal nome do jogo é diversificação para sua aposentadoria, né? A moral da história para a aposentadoria é diversificação, não ter uma mesma classe de ativos concentrado, recursos concentrados numa mesma classe de ativos, pesquisar bastante. E quando eu digo pesquisar, é aprender, é estudar, é conhecer teoricamente os produtos, aplicar na prática e ler os prospectos. Você vê que eu falei bastante disso aqui. Ler os prospectos dos fundos que você está investindo. Leia os documentos, veja o que está sendo cobrado. É só essa prática de você tomar a atitude, de você tomar o controle do investimento, é que vai fazer você evoluir no assunto. Então leia os prospectos, né?
Se precisar de ajuda, peça ajuda, né? Não tome nenhuma decisão que você esteja na dúvida, que você não tenha certeza, que você não consegue enxergar exatamente o fim daquele investimento. Se está nebuloso, pede ajuda. Pede ajuda para o seu assessor, pede ajuda para a corretora, vai pesquisar, enfim, peça ajuda de alguma forma. E eu acho que se você fizer tudo isso, né, se você continuar acompanhando aqui os podcasts, acompanhando os tópicos, conhecendo um pouquinho mais dos investimentos, eu tenho certeza que você aos poucos vai subindo degrau por degrau e o seu conhecimento vai te proporcionando melhores decisões. E se isso acontecer, eu já me dou por satisfeito. Então hoje a gente fica por aqui. Falamos sobre aposentadoria, né? Falamos por que é importante a gente se aposentar, como se aposentar, quais são os tipos de investimentos, os tipos de aposentadoria, como são feitas as tributações, quais são as taxas, se vale a pena ou se não vale a pena. Enfim, a gente, cara, fez aqui praticamente um curso sobre previdência privada. Acho que não tem nenhum tópico sobre o assunto que ficou de fora. Claro que se a gente quiser aprofundar em tributação, a gente fica aqui mais meia hora falando de tributação. Se a gente for falar de taxas, fica mais meia hora falando de taxas. O importante, eu sempre gosto de falar o máximo possível sobre o tema, para que você tenha um panorama geral, para você entender e saber o que é mais importante de você olhar, de você pesquisar, de você entender na hora de fazer um investimento. Você não precisa de conhecimentos profundos na área. A gente não precisa aqui ficar discutindo as regras tributárias dos fundos, porque não é isso que vai fazer você tomar uma decisão melhor ou pior. Você precisa conhecer a tributação, o básico, né? Porque isso vai fazer diferença na sua rentabilidade. Mas a gente não precisa ir a fundo nisso, né? Assim como a gente não precisa ser médico, né, para poder entender que determinadas coisas fazem mal ou bem para a saúde, né? Que fazer exercício faz bem, que comer determinados alimentos faz mal, enfim, você não precisa entender o porquê, como funciona organicamente, por que ser sedentário pode te tirar alguns anos de vida. Enfim, você não precisa entender como funciona, você precisa só entender que é assim e por que é assim, de uma maneira bem singela, bem simples, né? Isso é assunto para o médico, isso é assunto para o seu cardiologista, né? Aqui nos investimentos é a mesma coisa, você não precisa entender a fundo, você não precisa entender as entrelinhas, né, a raiz do negócio. Você precisa entender como funciona, para que funciona, como isso reflete em você e nos seus investimentos, para que você tome as melhores decisões de acordo com as suas expectativas e metas. Beleza? Espero que tenha feito sentido. Qualquer dúvida, manda direct para mim. Meu Instagram, @roberto.francischini. Fala lá comigo. Francischini com CH, Francischini. Vai estar aqui na descrição do podcast e do vídeo. Link para baixar o e-book, link para baixar a planilha. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu joinha, faz seu comentário. É muito importante essa interação, sua dúvida, sua crítica, sua sugestão, seu elogio, enfim. A interação é o que vai fazer a gente melhorar o conteúdo, falar de assuntos que você queira aprender que eu ainda não falei, enfim. Vamos fazer esse mundo dos investimentos chegar a todas as pessoas, beleza? Obrigado mais uma vez por estar aqui comigo, obrigado pela confiança e até a semana que vem. Valeu? Até mais!